Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, os versos 14 até o 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Que Deus nos abençoe nesta meditação breve, e que nós sejamos edificados e consolados com o poder da palavra do Senhor nosso Deus. Nós falamos já com os irmãos na semana passada sobre a sabedoria no aspecto científico, a sabedoria no aspecto social, e psicológico. Mas a Bíblia fala também da sabedoria espiritual. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria espiritual é uma capacitação sobrenatural, que a pessoa que entrega-se a Jesus Cristo, que ela crê em Deus, ela possui e ela passa a compartilhar. E ela compartilha o Evangelho, a sua experiência de conversão, de uma maneira agradável e com discernimento espiritual. Ela passa a informar as pessoas sobre a sua vida pregressa, antes dela ter um conhecimento do Santo Evangelho, e ela viveu numa ignorância que ela agora deseja nunca mais voltar àquele quadro anterior. Porque, como disse Paulo escrevendo aos cristãos de Filipos, que toda a sua religiosidade, todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria antiga, ele reputava, ele considerava agora como algo sem nenhum valor, pela excelência de agora conhecer o Santo Evangelho e a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo através da fé. E Paulo foi contemplado com uma maravilha de Deus melhor e maior que todos nós atualmente, porque ele teve uma visão de Jesus ressuscitado, uma luz do céu, uma luz muito forte, que ele viu e ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, por que persegues a igreja? E a igreja é o corpo de Jesus Cristo, assim diz ele, escrevendo aos cristãos de Corinto. Então, a sabedoria espiritual, isto é, ter a mente de Cristo. E no versículo 15 ele diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Eu gostaria de passar uma informação para os irmãos, porque tem algumas traduções que deixam esse versículo mais fácil de nós entendermos. O verbo discernir significa conhecer, perceber, distinguir, através dos sentidos que Deus nos concedeu. Estabelecermos diferenças. Discernir significa também escrutinar, significa esquadrinhar, examinar com atenção, de maneira minuciosa, a fim de descobrir, fazendo distinção entre as coisas espirituais
e as coisas não espirituais, para promovermos o bem-estar pessoal e coletivo. Porque o objetivo de Deus é que a igreja, como corpo de Cristo, ela seja edificada. E quando os crentes, os que compõem essa igreja, esse corpo de Cristo, têm bom discernimento espiritual, ele é abençoado, ele é beneficiado, e a igreja, a coletividade também é abençoada, através do bom discernimento. Se o crente em Jesus é espiritual, não haverá motivo para os não crentes também fazerem julgamentos da sua vida. Por isso ele complementa dizendo: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Significa, de ninguém ele é julgado. Mas todos vão compreendê-lo. Por quê? Porque ele vive uma vida de comunhão com Deus, que ele não deixa dúvidas para aqueles que estão de fora da vida cristã em acusá-lo ou julgá-lo de alguma coisa incoerente com a fé cristã, com a vida espiritual. Então ele de ninguém é discernido, é julgado. Ele procura viver com retidão. Ninguém vai procurar erros, falhas na vida de uma pessoa que vive em comunhão com Deus. Você já viu isso? Uma pessoa que glorifica a Deus através da sua vida, da sua postura, do seu vocabulário, das suas transações, da sua vida social. E ele então é uma pessoa que de ninguém ele é discernido, porque ele não é questionado. A sua fé em Jesus não é posta em dúvidas. E nós temos pessoas que ficaram registradas na história, na história bíblica e também na história cristã, como pessoas que foram pessoas sábias, sabedoria dada por Deus. E eu quero destacar aqui o exemplo de sabedoria de um homem de Deus simples, mas foi bastante sábio e trouxe ao povo de Deus, a Israel, a vitória. E eu gostaria de lembrar os irmãos, abrindo suas Bíblias em primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. E nós vamos pensar um pouquinho na sabedoria do rei Davi. Exemplo de sabedoria espiritual. Os irmãos sabem que o contexto fala de uma guerra entre Israel e os filisteus. Uma guerra que já durava por alguns meses, algum tempo, onde os israelitas iam para o campo de batalha, mas não tinha como executar por causa do general Golias. O general Golias era um filisteu e ele impunha, através da sua estatura, ele impunha medo. E o pessoal o respeitava, o povo o respeitava, e os soldados de Israel fugiam. Mas Davi um dia chegou lá na frente da batalha, e ele observou aquela circunstância e ele viu através da sabedoria espiritual que Deus deu a ele viu o que os outros não conseguiam ver. Havia lá uma multidão, havia lá um exército. Mas ele tinha o quê? Davi possuía o quê? Sabedoria espiritual. Ele era um simples pastor de ovelhas.
mas agora ele havia sido ungido rei de Israel já por Samuel. E ele foi lá, recomendado por Jessé, seu pai. Ele foi lá levar a alimentação para os seus irmãos. E Jessé disse: você leva essa alimentação, esses itens necessários para os seus irmãos que estão lá no exército, e você vê também que jeito está o desempenho, o desenvolvimento da guerra. E Jessé estava querendo receber notícias. E ele chegou lá e Davi viu aquela circunstância de vergonha, muito triste. Mas Davi se lembrou de algo muito importante. E no capítulo 17, no versículo 26, diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha aí, a sabedoria dele. Ele logo percebeu que ele possuía uma vantagem sobre o filisteu. Ele tinha Deus a seu favor. O filisteu estava lá não afrontando apenas Israel, mas estava afrontando os exércitos do Deus vivo. E ele está dizendo assim: ele é incircunciso. Por quê? Porque ele não era parte dos hebreus. Ele não fazia parte dos exércitos do Senhor. Enquanto Davi era circuncidado, conforme o costume da lei mosaica, e ele possuía temor a Deus, não apenas por ser circuncidado, mas porque ele acreditava no poder de Deus, ele adorava o Deus verdadeiro, e ele destacou que o filisteu Golias não estava afrontando Israel, mas estava afrontando a Deus. E aquela guerra era uma guerra de Deus. Aquela batalha era uma batalha que Deus ia vencer. Deus venceria aquela batalha. Então ele pensou da maneira correta. Por quê? Porque ele tem um pacto da circuncisão. Ele tem o pacto do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Aí os irmãos com certeza estarão perguntando: mas então eu tenho que também ter o pacto da circuncisão? Não, o pacto da circuncisão hoje para nós é o pacto do Calvário, é o pacto do sangue de Jesus, é o pacto que você creu no Senhor Jesus Cristo, né? E você creu, você fez uma aliança com Jesus e você tem então as bênçãos de Deus a seu favor. E nós estamos usando essa figura de Davi como ilustração para trazer à memória dos irmãos que Davi, ele percebeu, ele visualizou essa possibilidade de ter Deus a seu favor. Por quê? Porque ele tinha um pacto com o Deus de Israel. Ele trazia em seu corpo, em sua mente, em sua vida, esse pacto. E quem é este estrangeiro, incircunciso? Quem é este pagão que tem por Deus um ídolo? Porque o Deus dos filisteus era um ídolo chamado Dagom. Era uma espécie de uma figura de um homem até na cintura, e da cintura para baixo era um peixe. Era assim a figura de Dagom. Até o meio do corpo é um ser humano. E daqui para lá, então, é o corpo de um peixe.
da cintura abaixo. E ele recebe o nome de Dagão. E era adorado pelos filisteus. E Davi enxerga, ele vê o invisível. Ele vê o invisível. Havia ali milhares de soldados hebreus, mas nenhum pensou nisso. Mas o homem espiritual, ele discerne bem tudo. É isso que Paulo disse lá na carta aos Coríntios. Espiritualmente, Davi possuía uma vantagem muito grande sobre o filisteu por adorar o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, enquanto ele adorava um ídolo. Então essa guerra seria a guerra do Senhor. Deus seria honrado. Davi exercitou a fé. Ele não se intimidou com as ameaças do gigante. Ele confiou em Deus e ele confiou também na sua habilidade. Se os irmãos observarem no versículo 40 do capítulo 17, olha o que diz a Bíblia. E Davi tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrom, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Então nós aprendemos aí que ele escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, 5 seixos. Ele sabia que ele precisava de pedras que correspondessem à sua necessidade. Tinham que ser pedras de qualidade. Ele foi no ribeiro, não sei quantos irmãos já na infância foram aos pequenos riachos. Outra tradução diz que ele foi e pegou 5 pedras lisas do riacho. Os irmãos já viram em regiões que tem muito pedregulho, tem aqueles pedregulhos, especiais que nós, as crianças, os meninos daquela época, faziam pedras para usar no estilingue. Para brincar também. E a gente levava um bornalzinho, chamado também de picuá, e cheio daquelas pedras lisas, e com elas no estilingue melhorava a habilidade. E Davi, então, ele confiava, mas ele fez a parte dele. Ele confiava em Deus, ele sabia que ele tinha o pacto com Deus, mas ele foi e fez a parte dele. Olha aí, Deus abençoa, e ele requer de nós que façamos o quê? A nossa parte. A sabedoria, aí também, sabedoria espiritual e sabedoria também pessoal, psíquica. E ele vai lá, faz a escolha, e ele, então, verificou também a sua arma com certeza. Ele era hábil na funda, uma atiradeira, que as pessoas naquela época usavam, e foi encontrar o gigante. E olha o que aconteceu nos versos 45 até o 47. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, isso é fé, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá
que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Olha aí. Isso é a sabedoria que Paulo está dizendo lá. O homem natural não entende as coisas de Deus, mas o que é espiritual entende. Então Davi, ele conseguiu ver a vitória. Ele conseguiu perceber que daquela situação ele poderia sair vitorioso. Por quê? Porque ele possuía o pacto com o Deus Todo-Poderoso. Enquanto o filisteu estava preso, escravizado, compactuado com a idolatria e que aquele ídolo nada podia fazer. Nada representava para o poder de Deus. Poderíamos falar sobre Daniel, outro homem de Deus, que também selecionou um grupo de homens para estar com ele. Quando ele chegou na Babilônia, ele e outros judeus que foram levados para a Babilônia, Daniel não se conformou em fazer parte de um grupo qualquer, mas ele procurou pessoas que se identificassem com ele e que se identificassem também com Deus, porque isso é importante, nós termos afinidade com pessoas que têm os mesmos princípios que nós. Princípios de temor a Deus, princípios de honrar a Deus, princípios de obedecerem à palavra. E nós vemos então em Daniel e nos seus amigos estes princípios. Eles se juntaram, Ananias, Misael e Azarias e Daniel, e depois eles recebem outros nomes babilônicos, lá Sadraque, Mesaque, Abednego, e eles vão então ali testemunhar também no meio de um povo incircunciso, de um povo que não tinha pacto com Deus. Eles vão então testemunhar ali do poder desse Deus maravilhoso, o Deus de Israel. E eles fazem lá o pacto entre eles conversam e eles chegam à conclusão que para honrar a Deus e serem abençoados, eles não deviam se contaminar com as iguarias da Babilônia, do rei da Babilônia e dos costumes do povo idólatra, que adoravam outros deuses e não o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, e que esse Deus se manifestou em carne na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você tem Jesus, entregou a sua vida a Jesus, então fique firme em Jesus, seguindo Jesus, e você será grandemente abençoado e honrado na tua vida, porque Jesus Cristo disse, e nós lemos lá em João 15, no final do versículo 5, porque sem mim nada podeis fazer. Mas em Jesus nós podemos todas as coisas. Amém? Que Deus possa ter falado aos nossos corações. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai Santo, Deus querido, nós te glorificamos, Senhor, de todo o nosso coração, porque o homem natural não entende, ó Deus. A tua palavra está dizendo que não entende as coisas de Deus. O homem natural, com suas limitações, por causa, ó Deus, das práticas pecaminosas, da falta de fé, da falta de sabedoria espiritual. Nós não somos melhores que as demais pessoas, mas o Senhor, ó Deus, nos abençoou, ó Pai, concedendo-nos o dom da fé.
da fé salvadora, do temor a Ti, da reverência, do respeito, da dignidade espiritual. Por isso nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, nos vocacionou, como disse Paulo escrevendo aos Efésios, que fomos vocacionados, chamados, ó Deus, infinitamente por Teu amor, por Tua graça, só por essa realidade, ó Deus. Mas, ó Deus, abençoa todas as pessoas que têm ouvido o Teu Evangelho, para que possam crer em Ti. Nós trazemos conosco, ó Deus, não o pacto da circuncisão ou outros pactos, mas nós trazemos em nossos corações o pacto do Calvário. Trazemos em nossos corações o pacto da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscitado. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado e ressuscitado. Ele venceu a morte, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Abençoe todas as pessoas que estão ouvindo esta Tua bendita palavra, para que todos creiam, se entreguem sem reservas ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo e recebam o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, meu Deus. Amém.